Muito boa noite, irmãos, e bem-vindos a este nosso programa de Nossa Fé, Nossa Vida. Nossa vida, nossa fé, é as duas coisas juntas, não é? Aqui, como já conhecem, Padre Daniel e Padre Marta, Raul, aqui estamos para compartilhar esta meia hora com vocês, vindo à Palavra de Deus e falando uma coisinha de o Senhor presente connosco neste tempo da Quaresma. Já começámos, esperamos que ainda tem a marcazinha da cinza nas suas testas. Padre Marta já lavou tudo, já não há nada da marca da cinza. Não tenho a marca da cinza, mas ainda tenho a marca do pecado. Mas isso vai-se limpando. Agora, nestas 6 semanas, isto vai-se deitar fora. Tempo sagrado, tempo muito importante na nossa vida, tempo que tem como seu propósito principal a preparação daqueles que se vão batizar no tempo da Páscoa, aqueles que vão se preparando para ser parte da Igreja Católica, pelo batismo, confirmação, primeira comunhão, e também um tempo para nós, porque já somos, podemos dizer, maduros, ou até velhos, na prática da fé católica, mas sempre precisamos ser renovados, sempre precisamos ser animados de novo, especialmente neste ano de fé. Não falamos ainda muito do ano de fé, em que nós nos encontramos este ano. A Quaresma, no ano de fé, vão mão a mão. São noivos muito bem casados. Um tempo para purificação, neste ano em que nós queremos conhecer melhor a nossa fé, a fé da Igreja, a fé do Concílio II Vaticano, a fé da doutrina do catecismo, essa fé que nos ajuda a viver a nossa vida. Padre Marta, o tempo da Quaresma é tempo também de fazer propósitos, não? Em que nós tentamos ou sacrificar-nos uma coisinha, ou pôr mais uma coisinha nova na nossa vida. É um tempo para dar um turnozinho, uma vida na nossa vida mais para Deus, não é? É um tempo especial. Eu tenho lá uma velhotinha que o ano passado, quando falámos no sacrifício, Senhor Padre, eu tenho tantas dores, eu estou tão velhinho, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanto problema, ainda quero mais sacrifícios. E o senhor o que é que recomendou? Olha, pelo menos aceite a sua cruz e consiga seguir o Mestre nos caminhos do bem, do amor, do perdão, e etc. E já é uma coisa mais importante, que nós aprendemos a conformar a nossa vida, seja boa ou com dificuldades, nós conformamos a nossa vida com Cristo. Isto já é uma conversão completa, não? Viver para Ele. A vida, de facto, às vezes põe-nos muitos sacrifícios, mas nós, por vezes, porque se calhar não sabemos bem organizar a nossa vida, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, deitámos-nos na cama em que fazemos, e somos nós que às vezes arranjamos os maiores sacrifícios, não é? E era preferível termos outros sacrifícios, pelo menos valessem a pena, porque há sacrifícios que não vale pena nenhuma. Ao fim do sacrifício não temos fruto nenhum. E há outros sacrifícios que se calhar dão fruto, e fruto para a vida e para a vida eterna. Sim. Muitas vezes neste tempo, é o tempo, claro, que nós abstemos de carne durante as sextas-feiras. Agora, este ano, nossos bispos pediram-nos que nós abstengamos durante o ano inteiro nesta defesa dos direitos da consciência no nosso país, depois do Natal. Não sei se os seus párocos todos anunciaram isto, mas que foi pedido aos bispos que nós oferecemos o rosário diário, que nós temos uma hora santa ao menos uma vez ao mês, para pedir a proteção dos direitos da fé e da consciência, e defesa do matrimónio, da liberdade religiosa e da dignidade da vida. E também que nós fazemos em comum esse sacrifício de não comer carne nas sextas-feiras. Isto foi tudo parte do que os bispos nos pediram neste ano de fé. Agora, durante a Quaresma, implica uma coisinha a mais. Nós estamos a fazer um sacrifício para unirmos mais a Cristo.
Mas muitas vezes o sacrifício mais importante pode ser, em vez de não comer carne, não comer ódio, rancor e vingança. Não, em vez de não papar um hot dog, a melhor coisa é não comer ou roer sempre nas dificuldades ou nas deficiências das outras pessoas. Não? Só muitas vezes o sacrifício que mais nos vale, o Sr. Padre está dizendo, não é só as coisas que nós fazemos exteriormente, que não nos custem muito. Quem não come carne, mas come um peixe bem assado, não faz sacrifício nenhum. Deixa-me dar um testemunho, absolutamente nenhum. E isso apetece-me agarrar nas palavras do Padre Ávila e fazer um apelo àquelas pessoas que querem viver uma quaresma com mais sentido, com rigor e com sinceridade. Eu, se calhar, este filho da minha mãe, tem que fazer o sacrifício, não é de comer carne. Não é sacrifício nenhum, é uma bênção, é um favor que as nossas cozinheiras me fazem se não puserem carne à minha frente. Não faz nada. Aliás, a nossa cozinheira sabe muito bem que eu não como um quarto da carne que ela me põe à frente. Quer dizer, não faço sacrifício nenhum. Farei sacrifício se eu me retiver de comer aquilo que gosto, não é? Um bocadinho aquilo que gosto. Portanto, também a Igreja também tem que dar liberdade a estas pessoas. De facto, a gente abstém-se da carne. Mas pode acontecer o que acontece comigo, que não é nenhum sacrifício. Até, repito, é um favor. Então, se calhar tenho que fazer sacrifício de uma outra maneira. A questão da sinceridade nas questões religiosas, acho que este esforço de sermos sinceros, ou fazemos ou não fazemos. Eu às vezes digo isto. Há coisas na Igreja que a gente faz ou não faz. Se é para fazer, sejamos sinceros, façamos bem, mesmo que seja pouco, mas bem feito, com intenção, com verdade. Se é para fazer só porque é rito, olha, à sexta-feira não se come carne. Portanto, então, vou comer uma lagosta. Não é? Então vou comer uma lagosta, ou vou comer isto, ou comer aquilo, que me regalo perfeitamente bem. Isso é que fosse para as pessoas. Antigamente, Ávila, isto era de facto um sacrifício, quando as pessoas não tinham carne à sua mesa, quando raramente comiam carne, porque não, a carne era coisa própria das mesas ricas. À mesa dos pobres não havia carne. Portanto, a Igreja pedia algum sacrifício nesse sentido, não é pela carne ou tal. Penso que temos que ir para aqui, para a sinceridade das coisas e para a verdade das coisas. Isso nos ajuda a ver a outra parte deste tempo. Não é só o sacrifício, mas também enfrentar aquelas coisas que nos tentam a não ser fiéis a Cristo, a não seguir a Cristo, a não ser o cristão que nós devemos ser. Estamos no primeiro domingo da Quaresma. E o que é que nos fala a Santa Escritura? A tentação de Jesus no deserto. Só vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a boa nova, o Evangelho. Então voltamos para essa parte também do nosso tempo de Quaresma. O que é que temos que enfrentar? O que é a tentação na nossa vida? E como é que nós dirigimos a isso e vencemos a tentação? Padre Marta. Passamos então do texto de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e aí foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.
Então o demónio o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeças em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: também está mandado: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até um certo tempo. E é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos já este evangelho tão bem conhecido aqui da tentação de Jesus no deserto. Sabemos que São Lucas disse que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, que isto é uma coisa que Deus está guiando Jesus, em preparação para o seu ministério, tem que ir a este encontro com Deus no deserto. E é o Espírito Santo que o leva lá para ser tentado, podemos dizer. Vamos visitar essa palavra mais uma coisinha. Ao fim do Evangelho, ao fim deste encontro com o inimigo, que põe-lhe tantas provas, tantas tentações, diz o Senhor que não tentarás o Senhor, que não vais a pôr ao Senhor à prova na tua vida. Então, isto parece ser uma coisinha em conflito. Se Jesus não era para pôr Deus em ser tentado, porque é que ele foi se meter no deserto, onde ia ser tentado pelo demónio, pelo diabo? Eu acho que aqui temos que ver uma coisinha de uma diferença. À minha vista, Padre Marta, não sei como é que o senhor vê isto, mas eu acho que Jesus foi não para expor-se à tentação, não para procurar se ele podia resistir às tentações, porque uma pessoa nunca deve fazer isso. Eu acho, pessoa que bebe muito não deve ir a uma barra a ver se pode resistir à tentação. Isso não é uma coisa bem que faz, não? Uma pessoa que gosta de comer muito não deve aparecer às festas no dia das sopas e dizer: não vou comer muito. Não, a pessoa tem que ter uma coisinha de precaução. E, aliás, a Igreja e a Bíblia e a prudência humana, tudo nos diz: foge da tentação. Isso. Não te metas na boca do lobo, não é? Isso. É preciso fugir da tentação. O momento próximo, não é? Próximo da tentação. Mas então, como é que vamos entender isto? Então, que Jesus foi ao deserto para enfrentar estas coisas que devemos ser tentados. Vamos tocar nisto, mas já estão dando sinais que é tempo para tomar o nosso intervalo. Vamos parar aqui nesta pergunta. Então, o que é que foi Jesus fazer no deserto? Se não era para procurar a tentação, mas foi tentado, então qual era o fim que Jesus ia lá chegar, indo ao deserto? Vamos falar uma coisinha disso, porque é muito importante para entrar numa quaresma bom e frutificável para nós. Mas, dentro de um minuto. Agora tomamos o nosso intervalo e aqui estaremos à sua espera. Em breve. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Obrigado vocês não terem abandonado aqui os seus amigos, aqui estávamos à sua espera. Estávamos a falar uma coisinha da tentação e qual é a razão que Jesus vai ao deserto. Eu ia propor esta ideia ao Padre Marta, que eu acho que o que Jesus faz não é procurar a tentação, mas enfrentar o que é a debilidade humana. Que a salvação do ser humano é realizado no momento em que Deus toma a carne humana, se encarna, não? Jesus entra na nossa realidade, na nossa experiência humana.
E é dentro dessa humanidade que Jesus vai realizar a salvação do mundo. A humanidade, desde a caída de Adão e Eva, ou desde o primeiro pecado original, tem algumas debilidades da carne, do pensamento, do nosso egoísmo, da nossa vontade, do nosso querer mandar, do nosso querer fama e glória, riqueza, e essas coisas todas são parte do ser humano. E Jesus vai não procurar tentação, mas enfrentar-se com estas partes do que é ser humano. E é no deserto que então vai se encontrar, eu acho, que Jesus vai se encontrar a si mesmo, o que é ser um ser humano, num lugar onde passa-se privação de comida, de bebidas, de poder, de facilidade, de conforto. Aí ele vai encontrar as debilidades da humanidade, para então fortalecer-se para a sua missão. Eu acho que Jesus não vai à procura da tentação, mas vai para combater o que é a humanidade e a sua debilidade, para poder então fazer o seu ministério. Sim, eu comungo totalmente da tua ideia, só que chamaria a atenção também para a ideia, de facto, da Igreja. Penso que, de facto, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, como Deus, como puramente Deus, não só ia buscar a tentação, mas era impossível ser tentado. Sofrer a tentação, ainda por cima pelo diabo, pelo demónio, este diálogo, se o demónio é as trevas absolutas e Deus é a luz absoluta, este diálogo das trevas com a luz era difícil. Mas, evidentemente, nós acreditamos, Jesus é o Deus encarnado, acreditamos, e a Igreja, o tal catecismo da Igreja ensina que Cristo é formado na sua pessoa com duas naturezas, chamamos a natureza humana e a natureza divina. Portanto, como Deus, Cristo não poderia ser tentado. Agora, como homem poderia perfeitamente enfrentar a tentação. Aliás, no deserto, mas aliás nas vésperas da sua morte, Cristo na sua agonia, chamada agonia no Jardim das Oliveiras, quando Cristo diz: mas Senhor, é mesmo preciso, mas meu Pai, é mesmo preciso isto, afasta de mim este cálice. Isto é uma tentação de voltar para trás. É uma tentação de voltar para trás, etc. Portanto, aí a natureza humana, a parte humana de Jesus Cristo, eu prefiro dizer a natureza, porque engloba a pessoa toda, não uma parte, apenas uma parte. A natureza humana de Jesus era passível de sofrer a tentação. De facto, como Deus não. Por outro lado, Deus, Jesus Cristo, como Filho de Deus, sabe muito bem do que a natureza humana é feita e as suas debilidades, as suas fraquezas. Aliás, tinha a experiência, desde o nosso pai Adão, não é uma coisa nova, desde o pai Adão e continuou, a natureza humana é passível da tentação. Por outro lado, também penso que a Igreja tem um propósito muito forte e muito firme. Agora voltamos à Igreja, e a Igreja é o sacramento da presença de Deus no mundo. É o sacramento de Deus, é o sinal de Deus. A Igreja, o Padre Ávila dizia no princípio que a Quaresma é um tempo privilegiado naquele processo dos catecúmenos, dos novos, das pessoas que se convertiam ao cristianismo, à pregação de Pedro, de João, de Tiago, dos outros, depois Cristo ter morto e etc., e subido aos céus. A Igreja tinha os seus catecúmenos. E a Igreja, como Cristo sabe perfeitamente bem a natureza humana, a Igreja, o tal Pedro, João e Tiago, por experiência própria, também sabe a natureza humana. E estes catecúmenos que se batizavam, que estavam num processo de batismo,
de receberem em plenitude a graça do Espírito Santo, etc., e tornarem-se autênticos membros da Igreja e filhos de Deus, a Igreja, Pedro e companhia, também eles, cheios do Espírito Santo, sabiam perfeitamente bem que estes homens e estas mulheres que se iam a batizar, que iam prometer que nunca mais pecavam, que iam prometer que seguir Jesus Cristo, etc., etc., mas nós, pobres homens, nunca podemos prometer, sem mais nem menos, que nunca mais vou meter a pata na poça. Portanto, sabiam que vão sofrer a tentação. E aliás, no meio da perseguição que a Igreja estava a ter, das perseguições, porque a Igreja sempre foi perseguida, e nos primeiros anos ainda muito mais, no meio daquela perseguição toda, sabia perfeitamente bem que a tentação de voltar para trás, a tentação da dificuldade, etc., etc. Portanto, a natureza humana é normal a tentação. Mas eu costumo dizer, e às vezes, não sei se faço bem, se faço mal, Ávila, mas muitas vezes com a nossa gente, com as equipas Nossa Senhora, que aprofundamos mais estes temas, etc., eu já disse muitas vezes, e mesmo nas minhas pregações, a tentação em si mesma não é mal nenhum, não é nenhum pecado. Não. Às vezes há pessoas que se confessam, tive muitas tentações. A tentação até pode ser um bem. Quando eu sou tentado a roubar isto, e ninguém me vê, e eu percebo perfeitamente bem, ninguém me vê, ninguém sabe, mais isto, mais aquilo, eu posso meter isto ao bolso, etc., etc., e isto convém. Mas se eu me recordo daquilo que sou, a minha vocação, mais isto, mais aquilo, o meu Deus, a minha doutrina, etc., etc., não roubarás, eu digo, não posso. Não, ok, não. Resisti à tentação. Bendita a tentação. Porque, não é? Foi uma oportunidade, foi uma ocasião em que eu podia Podias cair. Ser infiel e não fui. E portanto, podias crescer. Não é? É duas opções. Depois, penso também que Jesus Cristo ir ao deserto para ser de facto enfrentado, eu creio que isso é possível. Porque Cristo, como homem, sabia que a humanidade, que os homens, também somos passíveis de tentação. Então ele, como mestre, também como mestre de vida, também mostrou a cada um de nós, aos seus discípulos e aos outros, aos seus discípulos, que o ser tentado não é mal nenhum, mas há maneiras como se responde à tentação. E ele, como mestre, ensina, não é? Saber como e a Igreja responder. Aproveita-se deste exemplo que o mestre nos mostra para... Isso é muito importante. Eu acho que isso é parte da resposta da pergunta. Porque é que Jesus vai ao deserto? Não só para ser tentado. Tentados, ele podia ter ficado em casa, Claro. E sido tentado. Mas o que nos mostra aqui é como responder. Como é que Jesus responde às tentações? Porque é isso que nós temos que aprender também. Como é que eu vou responder à tentação na minha vida? A tentação nem mal nem bom é. Moralmente, a tentação não tem valor de ser bom ou mal. A tentação é uma coisa que passa na nossa vida. A nossa reação a esta tentação é que distingue então se é bom ou mal. Como é que nós respondemos à tentação? Jesus nos ensina o que é que são os armamentos que nós temos, as armas que temos que usar para resistir. O que é que ele usa? A palavra de Deus. Ele está sendo tentado, ele responda conhecendo a palavra de Deus. Como é que vamos poder responder à tentação de pecar ou de não ser fiéis ao que nós somos como filhos de Deus, como homens e mulheres, como sacerdotes, como casados, como um homem e mulher solteiro? Como é que vamos ser responsáveis e vamos responder se não conhecemos a palavra de Deus? Só temos que primeiro ter esse conhecimento com a palavra de Deus. Segundo, não quer pôr Deus à prova, ele quer é confiar em Deus. Ter essa confiança em Deus é essencial. Saber que Deus está ao meu lado, que Deus está comigo. Olha, se tu és filho de Deus, não fazes isso, vê se Deus te vai pôr a mão. Não, eu não tenho que dudar, Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo. E nós, como católicos, temos tantas provas disso. Nossa oração, nos sacramentos, na Eucaristia. Nós acreditamos que Deus está comigo, Deus está aqui.
E esse é um dos armamentos que nós temos contra a tentação. Deus está comigo. Desculpa. Pode seguir, padre. Estou agora com esta voz mal. E o terceiro, eu acho que é esta confiança também, conhecer-se a si mesmo. Sim, eu posso ter fome, eu posso desejar a glória, eu posso querer ter poder, mas também conhece quem eu sou. Eu sou criatura, eu sou criado por Deus, eu sou filho de Deus. Muito importante, conhecer quem sou, conhecer a presença de Deus, conhecer a palavra de Deus, são os armamentos que Jesus usa para vencer contra a tentação. E neste tempo da Quaresma são coisas que nós também devemos utilizar para crescer neste tempo sagrado. Eu preciso dizer assim muito rapidamente, de facto, o texto do Evangelho apresenta-nos realmente 3 diferentes tentações. E, de facto, na nossa própria vida, cá nos desertos da nossa vida e das nossas cidades, nós temos tentações de toda a espécie, não é? Mas há 3 tentações muito fortes. Há 3 tentações muito fortes. Olha, uma destas, que o senhor, que eu já estava tentado a esquecer de dizer que o nosso canal 49 também está no YouTube, e se vocês os têm em internet, computadores em casa, se alguma vez quiserem ver este programa ou as nossas coisas, também podem usar o YouTube que está lá, os que sabem mexer no computador. Agora, na nossa vida, nos nossos desertos, nós também sofremos muitas tentações, tentação do poder, a fome ou as dificuldades da vida dão-nos muitas tentações, etc, etc. Saibamos aquela resistência e sermos fiéis à nossa fé e ao nosso batismo, e o resto Deus nos dará.